Bem, pessoal, então, continuando aqui com a resolução do exercício, né, que eu falei que eu ia fazer o vídeo para vocês, continuando aqui, de onde eu parei, certo? Decimal 6 maior do que 5, vou arredondar para cima, 7%. Decimal 3 menor do que 5, vou arredondar para baixo, 3%. Agora eu vou colocar esses valores na minha tabela, certo? Vamos lá. Tá aqui, 7%, 23%, 37%, 23%, 7% e 3%. Agora, eu tenho que somar esses valores, porque tem que dar 100%. Se não der 100%, você vai ter que fazer algum arredondamento de acordo com o teu bom senso. Se desse, por exemplo, 99%, você pegaria um dos valores que você arredondou para baixo e você ia arredondar para cima. Se desse 101%, você pegaria um dos valores que você arredondou para cima e você ia arredondar para baixo, contanto que a soma dê 100%. Vamos somar aqui: 7 com 23, 30, 30 com 37, 67, 67 com 23, 90, 90 com 7, 97, 97 com 3, ainda bem, né? Deu o quê? Deu 100%. Vamos lá. Prosseguindo com a tabela, agora é a frequência absoluta acumulada. A primeira absoluta é só repetir. A segunda é só pegar a frequência absoluta e somar com a acumulada anterior. 7 com 2 é 9, não é? 11 com 9 é 20. 7 com 20 é 27. 2 com 27 é 29. 1 com 29 é 30. Não é? Aqui eu não boto nada. E a última frequência, que é a relativa à acumulada, você vai acumular as porcentagens. A primeira você só repete, que é 7%. Depois 23 com 7 é 30%. A próxima 37 com 30 é 67%. A próxima 23 com 67 é 90%. A próxima 7 com 90 é 97%, não é? E a última 3 com 97 é 100%. Aqui embaixo eu não boto nada. Aí eu vou aqui, encurtar um pouquinho a tabela, não é? Que ficou um pouco longa. Pronto. Essa aí é a primeira parte do exercício, que é a distribuição de frequência. Mas eu pedi uma outra coisinha, que é o quê? Que é o histograma e o polígono de frequência. Vamos montar o histograma. Para isso, você bota uma barra vertical e outra barra horizontal, certo? Mas antes de eu começar a fazer o histograma, vamos lá. Em primeiro lugar, apesar do gráfico de barras e do histograma serem parecidos, eles são diferentes. Por quê? Em primeiro lugar, a gente faz um gráfico de barras em uma distribuição de frequência simples. Aqui nós temos uma distribuição de frequência com intervalos. Para vocês verem melhor a diferença, não é? Vamos lá. Digamos que eu tenho aqui, a frequência absoluta 2.
Vamos lá, botar aqui 2. No gráfico de barras, a altura da barra, é igual à frequência. Se a frequência é 2, a altura é 2. Se a frequência é 7, a altura da barra vai até aonde? Vai até o 7, não é? Então, no gráfico de barras, a altura da barra é a frequência. No caso do histograma, não. A frequência é a área. É a área do retângulo e não a altura. Segunda diferença. No gráfico de barras, as barras são separadas, como vocês estão vendo aí. No histograma, as barras são juntas, ok? Então, apagando o que eu coloquei aqui, para a gente montar o histograma. Bem, vamos lá. Depois que eu coloquei aqui, ó, essa barra vertical e essa barra horizontal, aqui, ó, na barra horizontal, eu vou colocar todos os limites que eu obtive nos intervalos. O menor, que é quem? 61. Depois vem quem? 69. Depois vem quem? 77. Opa. 77. Depois vem quem? 85. Depois vem quem? 93. Depois vem quem? 101. E por último vem quem? 109. Ok? Podem ver que eu deixei, ó, esses limites em espaços iguais porque eles têm o mesmo tamanho, o tamanho 8, o tamanho da amplitude do intervalo, certo? Agora, ó, para você montar esses retângulos, você precisa saber qual é a altura desses retângulos. E a altura não é o limite, ou melhor, perdão, a altura não é a frequência absoluta. Porque a frequência absoluta tem que ser a área do retângulo, certo? Então, como eu já tenho as bases, como assim? Tá aqui, ó, as bases de cada retângulo, ó, que é 8, que é igual que a amplitude do intervalo. O que falta é calcular as alturas de cada um. Vamos fazer essa conta aqui na frente, certo? Vamos lá. Então, ó, eu vou calcular a altura do meu retângulo. Qual é a fórmula que eu uso, professor? Eu vou botar a fórmula aqui abaixo, para vocês verem. A altura do retângulo é igual à frequência sobre a amplitude do intervalo. Tá aqui, ó, a fórmula que eu vou usar, não é? Para calcular a altura de cada retângulo. Então, vamos lá, ó. A altura do primeiro retângulo vai ser igual à frequência, que é quanto? Que é 2. A primeira frequência está aqui, ó, é 2, sobre a amplitude do intervalo, que é sempre 8. Ora, dividindo vai dar quanto? Vai dar 0,25, não é? Agora, vamos calcular as outras. Quem vai ser a altura do segundo retângulo? A frequência absoluta, que é o 7. 7 sobre 8. Que vai dar quanto? Que vai dar exatamente
0,875. A altura, do terceiro retângulo é igual à frequência absoluta, que é 11, sobre a amplitude do intervalo, que é 8. Dividindo 11 por 8 vai dar quanto? Vai dar exatamente 1,375, certo? Quem vai ser a altura do quarto retângulo? Vou pegar, a frequência absoluta, que é 7, e vou dividir por 8, que é a amplitude do intervalo. Esse cálculo eu já fiz acima, dá 0,875. A altura do penúltimo retângulo vai ser quem? A frequência absoluta, que é 2, sobre a amplitude do intervalo, que é 8. Esse cálculo também já fiz, que dá quanto? Que dá 0,25. Finalmente, quem vai ser a altura do sexto retângulo? Vai ser a frequência absoluta, que é 1, sobre a amplitude, que é 8. Quanto dá a divisão de 1 por 8? Vai dar exatamente 0,125. Aqui, eu já tenho as alturas dos retângulos. Agora é só eu construir aqui os retângulos. Vou colocar nessa posição para que vocês vejam os retângulos sendo construídos, não é? Como nenhuma altura vai ser maior do que 2, eu vou botar, aqui o número 1 e aqui o número 2. E vamos começar, não é, a construir os retângulos. O primeiro, tem a altura 0,25. 0,25 está bem aqui, 0,25. Então, faz aqui de vermelho. Vou levantar o primeiro retângulo até, o 0,25, no primeiro intervalo, que é quem? Que vai de 61 até quem? Até 69. Não fica reto nem a pau esse negócio, né? Pronto. Ok? Agora, a próxima altura é 0,875. É um valor que está aproximadamente aqui, não é, Aqui vai ser o quê? O zero. Opa. Vai ser o 0,875. Aí você vai erguer o segundo retângulo até essa altura. Não é, Tá aqui, o segundo retângulo. Para você ver, que a área desse retângulo é igual à frequência, vamos lembrar de uma coisinha, que no retângulo a área é igual ao quê? A base vezes o quê? Vezes a altura. Então a área vai ser igual à base de 61 a 69 é 8. A altura é 0,25. Multiplicando vai dar 2. E esse 2 é justamente quem? É justamente a frequência, não é, absoluta. E isso vale para qualquer um dos retângulos, certo? É só para mostrar para vocês que no histograma, não é? A frequência não é a altura, a frequência é a área do retângulo. Vamos lá. O terceiro retângulo, a altura é 1,335. Tá aqui, vai ser por aqui, mais ou menos.
Aqui vai ser 1,375. Então eu vou, não é? Levantar, não é? O terceiro retângulo até essa altura, não é? Pronto, ó. O quarto retângulo, a altura é 0,875. Já tenho aqui, ó, a altura dele, ó. É só você, ó, construir o retângulo, ó. E observe que no histograma os retângulos são o quê? Vizinhos um dos outros, não é? Por quê? Simples, ó. Por exemplo, aqui, ó, o 69, ele é o limite superior de um intervalo e é o limite inferior de outro intervalo. Diferente do gráfico de barras, né, que as barras são separadas. O quinto retângulo, a altura é 0,25. Tá bem aqui também, ó. É só puxar, ó. Opa. É só puxar, ó. Tá aqui, ó, a altura do próximo retângulo. E finalmente o último retângulo que tem a altura 1,25. Ou melhor, 0,125, perdão, que está bem aqui, ó. Esse valor é o valor 0,125, não é? Então, ó, vamos puxar aqui, ó. Opa, de vermelho, professor. Vamos puxar aqui, ó, a altura do último retângulo. E, ó, acabamos de construir, vou botar aqui de vermelho, ó, o histograma. O que é que falta agora, professor? O polígono de frequência. Mas com o histograma feito, você montar o polígono de frequência é tranquilo. Vamos usar aqui o verde. Para você montar o polígono de frequência, aqui, ó, nas bases superiores de cada retângulo, é só você unir os pontos médios. Ó, vamos lá, ó. Vou unir, ó, o ponto médio, ó, dos dois primeiros retângulos, depois do segundo com o terceiro, depois o terceiro com o quarto, sempre os pontos médios. Depois o quarto não ficou legal aqui, deixa eu colocar de novo. Segundo com terceiro, terceiro com quarto, quarto com quinto e o quinto com o sexto. Para encerrar a construção do polígono de frequência, é só você unir, não é, ó, o limite inferior do primeiro retângulo ao ponto médio do primeiro retângulo e o limite superior do último retângulo ao ponto médio do último retângulo. E você construiu aqui de verde o que, professor? O polígono de frequência. Certo? Então, pessoal, tá aqui, ó, o exercício completo, ok? Ó, tá aqui, ó, a tabela de distribuição acima, não é? E logo abaixo o histograma e o polígono de frequência. Aí vocês podem comparar, não é? Aquilo que vocês fizeram e aquilo que vocês deveriam ter feito. Foi apenas uma questão. A questão tem cálculos difíceis? Não.
mas é um pouco trabalhosa. Então, resumindo aqui, não é? Nossa aula. Primeiro, pegamos o rol, que é a amostragem em ordem crescente. Com um rol feito, pegamos o limite inferior, depois o limite superior, calculamos a amplitude total, que é pegando o limite superior e subtraindo do inferior, calculamos o número de intervalos usando a regra de Sturges. Nesse caso, o arredondamento é o estatístico, ou seja, decimal maior do que 5 arredonda para cima, por isso 6 intervalos. Depois calculamos a amplitude do intervalo, divido a amplitude total pelo número de intervalos, deu 7,16. Nesse caso, não é o arredondamento estatístico. Você sempre o que? Vai arredondar para cima. Então, ó, depois de 7 vem quem? O 8. Então, cada intervalo vai ter o que? Amplitude 8. Com o limite inferior, e a amplitude do intervalo, você monta os intervalos, consequentemente a tabela de distribuição de frequência, certo? Quando você for montar o histograma, lembre que o histograma não é um gráfico de barras. No histograma, a frequência é a área. No gráfico de barras, a frequência é a altura da barra. Então, você vai colocar numa barra horizontal os limites dos intervalos, não é? Você deve calcular as alturas de cada retângulo. Como eu calculo? Com essa fórmula aqui, ó. A altura é igual à frequência sobre a amplitude do intervalo. Calculou as alturas? É só erguer agora os retângulos. Para calcular o polígono de frequência, é só você ligar os pontos médios das bases superiores de cada retângulo. E no final, eu ligo o limite inferior do primeiro intervalo, não é? Tá aqui, ó, ao ponto médio do primeiro, e ligo o limite superior do último intervalo ao ponto médio do último retângulo. E tá feito o polígono de frequência. E tá aí, ó, a atividade. Deem um print, certo? E compare com as tarefas de vocês. Nas próximas aulas, vamos trabalhar tendência central e dispersão, tá bom? Pessoal, bom dia e bons estudos. Até mais.